Olá a todos. Hoje, 3 de maio de 2022, um dia muito especial. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares completa 16 anos e também nós estamos em maio, que justamente pela data, né, de criação da política, de institucionalização da política, a Rede Pix tem comemorado o mês das práticas integrativas, né, em maio. E hoje nós estamos aqui com uma participação muito especial, né, da Carmen de Simone, né, que participou da criação dessa política e foi a primeira coordenadora a partir da sua instituição em 2006, e também o Paulo Rocha, né, que entrou comigo no mesmo dia na Coordenação Nacional de Práticas Integrativas, e a gente seguiu por 10 anos trabalhando junto na coordenação nacional. Então vai ser uma live muito especial hoje, e hoje também estamos transmitindo pelo canal da Rede Pix, que apoiou esse dia, e também pelo canal do Pix na Pauta. Então, Carmen, né, e Paulo, sejam muito bem-vindos, né? Para mim é um dia muito especial, né? A gente poder estar discutindo sobre os avanços, né, desses 16 anos. Então, acho que vai ser um evento muito legal, um bate-papo muito legal, né? Acho que abro, né? Aqui é uma conversa, então não tem ordem, né? Mas com certeza, por respeito, eu, né, deixo o Carmen, né, falar primeiro. Carmen. Obrigada. Muito boa noite a todos. Enfim, Daniel, Paulo, é uma alegria estar aqui. Esse dia é um dia muito especial mesmo para todos nós, que militamos no campo das práticas integrativas. Em 3 de maio de 2006, a Política Nacional foi editada, e a partir desse momento eu a trato de minha menina. Há um ano atrás, a gente fez isso nos 15 anos dela, né? Que foi um momento muito importante, porque 15 anos de qualquer menina é a apresentação dela para o mundo. Agora, com 16, a gente tem tanta coisa para falar e para dizer, não é? Tantos desafios e tantos avanços também. E eu acredito que nós vamos precisar ter um pouco de cuidado com esse momento tão delicado, porque como todo adolescente, se a gente fizer essa analogia, 16 anos é um momento muito delicado. Até 15 ele se pauta um pouco na família, nas raízes, etc. 16 ele já está mais fortinho, né? Já está mais inteiro, já está mais para o mundo. E aí nós vamos ter que contar com as raízes que ele tem, para ele não se perder. A mesma coisa eu vejo com a nossa menina, que é a nossa política nacional. Ela está com 16 anos e toda mudança de roupa, de cara, toda tentativa de transformação nesse momento para um adolescente pode ser bastante delicado, não é? Ele perde a referência. Então, eu estou sendo metafórica só para levantar essa bola dessa nossa conversa, para que a gente entenda que é um momento delicado. Nós começamos timidamente com 5 práticas, que foram as possíveis daquele momento, ampliamos depois, nós chegamos até a 29 práticas incluídas na Política Nacional, que é uma ampliação bastante bacana. Estamos num momento emblemático, onde, com tudo que está aí colocado, com as redes sociais, com tudo que a gente sabe de modernidade, que lá naquele tempo, em 2006, não era tão forte assim, né? Então, hoje a política transita por lugares que você não tem mais controle. E, nesse sentido, são muitos os desafios da manutenção do que a gente tem de comum, da não perca das identidades, como, por exemplo, a marca da política nacional. Ela foi uma marca construída com um conceito bastante conversado democraticamente com os atores sociais da época. Então, não perder a marca da política, não perder as diretrizes da política,
me parece uma tarefa bastante importante em tempos modernos, onde qualquer coisa, qualquer linha vira um grande boom nas redes sociais, né? Que é um fenômeno que a gente vive hoje. Mas era só para começar essa conversa e dizer que é um dia muito importante hoje, inclusive, porque na parte da manhã nós tivemos um evento bastante significativo, que foi o Laboratório de Inovação em Saúde, com a premiação de 6 experiências bastante relevantes no campo nacional. Então, isso também marca um momento de festejo e de comemoração. A gente não pode esquecer que não são apenas as 6 experiências premiadas que são motivo de comemoração para todos nós nesse dia. De norte a sul desse país, nós temos experiências tímidas e muito avançadas que não apareceram nessa comemoração, mas que, para mim, devem ser tão valorizadas quanto essas 6. Então, abrindo essa nossa conversa, eu parabenizo mesmo a todos nós que militamos nas práticas integrativas, que militamos no que é diferente, no que promove um cuidado humanizado, um cuidado bastante emancipador, digamos assim, não é? E essa é uma tarefa que nós precisamos manter. Esse é um norte que a gente não pode perder para começar a nossa conversa. E fica aberto. Paula, É isso aí. boa noite aí para todo mundo. Boa noite, muito boa noite a todos. Sábias palavras, né, de Carmen de Simone, nossa querida matriarca da política, né, que esteve presente, que esteve no Ministério muito antes da política ser gestada, participou dessa gestão, né, no GT lá de 2003, quando várias associações, diversas secretarias do Ministério, Departamento de Atenção Básica, compôs esse GT para fazer essa proposta inicial de criação do texto que, em 2006, foi publicado, né, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, Carmen Carmen é nosso referencial, né? A gente tenta se espelhar nas ações, em tudo que ela fez e no legado também que ela nos entregou, né, em 2011, Daniel, que ela passou o bastão para a gente, né, quando ela saiu para assumir o cargo de médica de família e continuar trabalhando pelas práticas, mas de um outro local, seguir com a missão dela, catequizando, né, e levando assistência, trabalhando a parte de formação, que também é tão importante, a gente precisa também discutir e sedimentar essa caminhada, né? Então, hoje, sem dúvida, é um dia muito especial. A nossa menina, né, como Carmen trata, completa 16 anos e, como ela bem disse, é uma adolescente, né? Uma adolescente já um tanto quanto fortalecida, mas ainda carente de muitos direcionamentos, de muitos cuidados, né? Necessita apoio, necessita muita cautela, né? Em cada passo que vai se dar. E como toda política pública, a gente sabe que, apesar de todos os avanços, a gente ainda tem muitos desafios que precisamos transpor, né? Mas eu acho que isso é algo do cotidiano de qualquer política pública de saúde. Eu acho muito importante assim a gente começar essa conversa e abrindo também um pouco esse caminho. Quando a gente fala da Política Nacional de Práticas, isso me remete muito ao que ela proporcionou, o que ela proporciona desde sempre, que para mim é muito claro, que é a gente rever o modelo de cuidado no SUS, né? E também fora dele. Então, com a ajuda do Ministério da Saúde, obviamente, estados e municípios, né? Então, toda essa transformação, toda essa caminhada, isso se deu a partir da validação de conhecimentos, elaboração de documentos técnicos importantes, né? Impulsionado pela pesquisa, pela academia, pela boa formação e implementação dessas práticas no Brasil. E como Carmen também falou, hoje teve essa grande celebração, né, promovida pela OPAS e Ministério da Saúde, que foi do Laboratório de Inovação, o LISPIX, né? E algumas experiências eu pessoalmente tive o privilégio de conhecer, como a Farmácia da Natureza,
entre outras. E como Carmen bem disse, são diversas experiências, né, que estão espalhadas por esse Brasil, não só na atenção primária, mas na média e na alta também, e as práticas, apesar de ter o seu enfoque prioritário na atenção primária, hoje ela já ultrapassa os muros da atenção primária de forma muito importante, dialoga transversalmente com todos esses pontos de atenção na rede, e, sem dúvida, é um dia muito importante. Eu me sinto muito honrado de estar compartilhando aqui esse espaço com duas figuras tão importantes como Carmen e Daniel, que muito contribuíram para a Política Nacional de Práticas Integrativas estar no lugar onde ela está hoje e com o reconhecimento que ela tem, apesar dela ainda não estar no lugar que a gente almeja para ela, né? Mas caminhando, não na velocidade que gostaríamos, mas caminhando. É isso. Eu acho que uma grande comemoração, né? A gente vê, né, os avanços que a gente teve, né, lá do começo da política, algumas experiências pontuais. Né, as PICs eram discutidas em poucas universidades, né, Carmen? Tinha alguns laboratórios, alguns grupos de pesquisa, né? Nem tinha. Né? Não tínhamos laboratório de nada disso, né? Sim, Tudo sim. apareceu após a política. Isso, tinha o grupo de racionalidades médicas, né, que era um grupo mais teórico, né? Então, a gente vê o tanto que avançou hoje, né? O número de serviços espalhados pelo Brasil, né? A quantidade de universidades discutindo essa temática, né? A constituição, né, de grupos, né, como o Observatório, dentro da Fiocruz, né, que é um braço muito importante, né? O próprio IDEASUS também dentro da Fiocruz, né, a ENSP, né, na Fiocruz discutindo formação em PICs, né, e tantos outros lugares, né, o próprio consórcio de pesquisadores, que é o CABIZIN. Então são estruturas que foram sendo criadas ao longo do tempo, né, e a quantidade de laboratórios que a gente tem hoje, né, os LAPICs nas universidades de norte a sul, né, temos um laboratório, né, no Rio Grande do Norte e um laboratório no Rio Grande do Sul. Eles até fazem atividades conjuntas, né? Isso são coisas muito marcantes, assim, né? E eu acho que a gente dividiu, pessoal, né? Uma ideia de a gente trazer agora, né? Falar um pouco da importância dessa política. Algumas pessoas não conhecem, né? Sabe da importância nacional, mas às vezes nem sabe que o Brasil tem uma importância internacional desde a constituição da sua política, né? Então a gente quer, né, retratar a importância, né, desse processo de construção, as diretrizes da política. E aí, por exemplo, eu e o Paulo, a gente coordenou esse processo, né, da ampliação da política, fez um conjunto de discussões sobre o assunto, mas uma coisa a gente tinha certeza, né, as diretrizes da política, né, os seus objetivos, eles são extremamente bem fundamentados, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso, né, de alguns aspectos, e a gente também, né, tá aberto aqui para interagir com o chat, né? Então vocês podem fazer perguntas, as perguntas que tiverem dentro da temática que a gente estiver falando agora, eu vou tentar puxar isso no nosso bate-papo, né? Outras perguntas, né? Que desviam um pouco do que a gente está respondendo nesse momento, a gente quer deixar para um bloco mais no final, mas a gente quer responder todos os questionamentos de vocês. E se tiver muita coisa, a gente, né, faz uma outra live para responder vocês, né? Mas o objetivo é a gente estar conversando. E aí eu acho que eu abro para Carmen também contar um pouco dessa história, né? Da valorização que o Brasil teve, né? De construção dessa política, essa iniciativa, né? O que impactou, né? Pode falar no Brasil, né? Mas o que impactou fora do Brasil, né? Que olhares, né? Vieram, né? Entender o que estava acontecendo aqui. Isso assim, obrigada pela oportunidade, né, de estar contando essa história, que eu adoro contar ela, porque, de fato, nós temos uma situação muito particular no campo Brasil. Nós temos o Sistema Único de Saúde. Essa política não está ancorada em nada. Ela está ancorada no Sistema Único de Saúde e na atenção primária do Sistema Único de Saúde ou atenção básica. Isso faz uma diferença completa quando a gente fala da importância dela. Porque
não são todos os países do mundo que têm sistemas organizados, ainda menos públicos e gratuitos. Isso fez com que, à época, nós fomos o primeiro país da Latinoamérica com uma política nacional do que se chamava, à época, de medicina natural, e nós nominamos no Brasil de práticas integrativas, mas quando nós publicamos essa política, nós informamos a Organização Mundial da Saúde, ficou uma coisa muito importante, porque nós levamos para fora o SUS. O SUS como um dos maiores programas de seguridade social do planeta, e a gente não pode deixar de falar disso. E a atenção primária, como a estratégia que, à época, foi tudo junto, né? A Política Nacional de Atenção Básica, a Política de Promoção da Saúde, a de Práticas Integrativas, ou seja, um conjunto de políticas que amarrava a questão da saúde para dentro do Sistema Único. Então, essa importância não se pode tirar do Brasil naquele momento histórico. Nós conseguimos, com a política nacional, participar de coisas importantes que nem sabíamos que teríamos acesso em algum momento, né? Porque nós não éramos tão conhecidos nesse sentido, enquanto campo público brasileiro. E isso nos abriu portas com organismos internacionais importantes, como a própria Organização Mundial da Saúde, para a elaboração de vários protocolos, e aí vocês podem dar um pouco mais dessa delimitação. Mas foi importantíssimo, no caso, ela está ancorada no SUS. E eu não posso deixar de falar disso em um momento tão delicado, onde o SUS ficou tão em evidência, num momento pandêmico que vivemos até há pouco tempo, não deixamos de ter a pandemia ainda, todos os cuidados devem ser tomados ainda, o uso da máscara de proteção também faz parte do nosso dia a dia, ainda mais nós, no meu caso, profissionais de saúde, que não devemos abandonar o bom hábito da proteção individual e coletiva. Mas o SUS ficou em evidência. O seu programa de vacinação, um dos maiores do mundo, também ficou em evidência. E com isso, nós todos ficamos em evidência. E essa política roda dentro desse sistema. Essa política, a importância que teve para o Brasil foi oportunizar a área pública, a quem é apenas SUS dependente, que é assim que a gente chama, quem só consegue ter o maior plano de saúde público do mundo, que é o SUS, ter também disponível nesse plano público de saúde práticas que antes estavam restritas à área privada. Se eu pagasse uma consulta, por exemplo, em homeopatia, eu a teria. Se eu não pagasse, eu não teria. Então, agora, a partir daquele momento, com esforço de todas as categorias profissionais envolvidas, de todas as universidades, eram poucas, mas existiam algumas que trabalhavam já com isso, que nos apoiaram profundamente. Isso foi um avanço, mas bastante relevante. E um avanço que provocou uma discussão bastante importante no campo Brasil, que tem a ver com uma imagem equivocada de que as práticas integrativas não têm evidência, não é? É uma imagem equivocada, é um pensamento de quem desconhece completamente o campo das práticas. Só para ter uma ideia, hoje em dia, eu espero que vocês tenham outros dados, mas à época, quando a gente começou, nós levantamos na base PubMed mais de 20 mil artigos que falavam sobre a medicina chinesa e a homeopatia, isso em 2003, sem contar com os artigos chineses, que não tinham ainda tradução para o momento. Então, assim, só pode ser um desconhecimento muito grande, o questionamento sobre as evidências. E a gente entende, porque nós somos diferentes, nós lidamos com outras formas de entender
o adoecimento, o cuidado e a cura. E isso, para quem é pautado na medicina ocidental contemporânea ou na alopatia, isso é muito diferente mesmo. E eu falo desse lugar porque eu sou médica, é muito diferente mesmo. Nós não aprendemos isso na escola médica. Então, é muito fácil eu criticar uma coisa que eu nunca vi na vida, né? Que eu não sei o que é. Então, se não é o que eu sei, não é. E nesse momento, a gente vive uma situação bastante delicada que tem a ver com a propagação das fake news nas redes sociais, não é? E que é muito simples e muito fácil eu abrir uma difamação sobre uma coisa que eu acho e não conheço, não apresento nenhuma prova. Então, a gente vive um momento emblemático, já para trazer para hoje, que é o momento que a política está, dessa menina de 16 anos, né? E que tem que enfrentar tudo isso de fake news contra ela. E tem que a todo momento dizer que não é fake, que tem evidência. Não basta a gente mostrar, precisa dizer, mostrar, explicar e jurar por Deus que está certo a coisa. Então, a gente tem um trabalho sobrenatural para fazer essa política rodar. E tem a ver com o que eu chamei inicialmente de militância. Nós somos militantes de uma outra forma de cuidado. Não é nem melhor e nem pior, é só diferente. E nesse momento o que a gente espera é tolerância, apoio e respeito ao diferente. No século XXI, não se espera intolerância a nada que seja diferente, sim o acolhimento e a tolerância, e o caminhar junto. Então, acho que nesse caminhar, desde aquele início, nós deixamos uma mensagem bastante positiva. E não é uma mensagem de ser poliana, nós não estamos aqui, né, fazendo caridade para ninguém. Nós não estamos aqui numa pauta de amor e resiliência. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas com outras tecnologias. É uma política pública, Se né, isso Carmen? se transforma numa coisa amorosa, que bom. Se isso nos diferencia da alopatia, melhor ainda. Agora, a nossa pauta é uma pauta de seriedade, de trabalho, de muito trabalho. Então, isso é preciso que fique muito claro, desde o primeiro momento até agora. E a menina tem que saber disso, que ela foi construída nessas bases. E que é essa herança de raiz que ela vai levar para o futuro dela, para a fase adulta. Acho que é isso para começar. Deixa eu só dar um A gente exemplo. fala muito. Deixa eu só Só dar um complemento. exemplo. Aí eu te passo, Paulo. Eu queria falar da Bom, importância da materialização dessa política, né? Eu entrei em João Pessoa pelo NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Uhum, Família, e eu entrei por causa das PICs, né? Então, na uhum, portaria que cria os NASFs, né, traz essa equipe multiprofissional para o SUS, uma das diretrizes uhum, lá de ação, possibilidade de atuação das equipes NASF eram as práticas integrativas. E muitas pessoas me conheciam, né, por trabalhar como uhum, educador físico, que trabalhava com as PICs e me convidam para participar da seleção, né, no município, e eu uhum, passo para atuar como educador físico e com PICs, né, nas equipes de atenção uhum, básica. E aí a gente começa a fazer a discussão da gestão, né? E as pessoas desconheciam que eram PICs, né? Então, tanto no serviço quanto para dentro da gestão. E aí a gente conseguiu um caderninho da política, né? E eu andava com o caderninho da política debaixo do braço, né? E era o uhum, poder de convencimento ali naquele momento ter esse documento do Ministério da uhum, Saúde com uhum, diretrizes, uhum, com normas uhum, técnicas, com responsabilidades, uhum. né, dos entes estaduais, né, federal e municipal. Era o nosso, né, poder para dizer assim, olha, a gente está falando de uma coisa séria. A gente está falando de uma política pública, né? Então vamos aqui olhar como a gente constrói isso, né? Eu acho que era um ponto que eu queria, né, casar com a fala da Carmen, né, da importância dessa política, né?
E aí eu passo para o Paulo aí, que tinha pedido aí também a palavra. Na verdade, eu queria só complementar um ponto que Carmen trouxe, que é essa questão da evidência, né, de ter ou não evidência científica em PIX, né, que, como Carmen bem disse, eu acho que é uma das maiores fake news que se pode propagar hoje, e a promoção do desserviço, desinformação para os usuários e para a sociedade como um todo, né? Hoje a gente é uma narrativa completamente equivocada você dizer que é pseudociência, que não tem evidência, quando hoje nós temos um conjunto consistente de evidência científica na área das práticas integrativas que pode ser facilmente encontrado na Biblioteca Virtual em Saúde, MTCI, que é uma biblioteca virtual temática, para quem não Pública, conhece, é pública, pública. especializada na área de MTCI, que hoje ela indexa, Carmen, mais de 1,5 milhão de artigos acadêmicos e científicos Olha só. de qualidade, né? Diversos mapas e sítios de evidência em PIX foram produzidos à época que estivemos à frente da gestão da política no Ministério. Inclusive, deixamos 7 informes, se eu não me engano, não foi, Daniel, de evidência em PIX. Então, tem evidência de qualidade. Eu acho que a gente precisa ter conhecimento disso para a gente poder refutar e promover um debate de qualidade quando a gente escuta nos diversos locais que o que a gente faz, que o que a gente defende para o SUS é pseudociência. Sim, acho fundamental, né? E eu acho que isso, para a gente reforçar, né, é um dos eixos da política, né? A política, ela nasce, né, com algumas diretrizes, né? E aí um delas é a questão da implementação, estruturação dos serviços, né? Que vê a gente, né, ali em 2008, eu lembro do seminário internacional, Carmen não estava lá no seminário internacional, eu estava em João Pessoa, mas tem um vídeo, inclusive na internet, vocês podem, né, procurar também. A RedPix já divulgou algumas vezes, né? E lá tá se falando, fazendo um balanço, né? E ali se calculava que tinha mais ou menos 1.000 e poucos serviços, né? Ali em 2008, Uhum, né? Hoje a gente tem mais uhum. 17 mil estabelecimentos de saúde É, fazendo Pix, né? É um crescimento, né? é Fundamental. maravilhoso. E para uma política, aí eu quero que a Carmen, né, traga esse ponto, sem financiamento, né? Que ela nasce É, sem recurso, né? Mas é. só para terminar as diretrizes, né? A gente tem diretriz, né, de monitoramento, tem diretriz de pesquisa, né? Que era o ponto que a gente estava falando, né? Diretriz de formação. Então são algumas coisas que a gente vai estar, né? Acho que conversando. Mas eu acho que é importante. Tem gente que não sabe, né? Que essa política tem 16 anos e até hoje não tem um orçamento próprio, né, Carmen? Não tem rubrica. Isso aconteceu assim. E aí a militância fez com que nós tomássemos essas decisões à época. Não podemos dizer se erradas ou certas, foram as possíveis naquele momento. Toda a política pública de saúde passa por instâncias de gestão e instâncias do controle social. Não sei se todos sabem, mas nós temos as várias comissões, a Comissão Intergestores Tripartite, que junta os gestores das esferas estadual, municipal e federal, e o controle social com o Conselho Nacional de Saúde. Essa política ela passou por todas as instâncias do Sistema Único, todas. E na parte da Comissão Intergestores Tripartite, que discute a gestão e o financiamento, ela foi aprovada com a ressalva de não ter recurso. Então, a nossa decisão à época do grupo coordenador foi tudo bem, tudo bem. Um dia isso vai acontecer, porque era tão contra-hegemônico, era tão difícil a conversa, porque a gestão federal ela é muito dura, assim como a gestão municipal e estadual, elas são muito difíceis. E as forças são bastante grandes e a gente tem que, de fato, muitas vezes, dar passos atrás para poder avançar. Então, um passo atrás era aceitar o não recurso. Mas, gente, 16 anos depois, não é possível que não tenha uma rubrica para o negócio, não é possível. 16 anos depois, ela segue acontecendo sem recurso. Isso não é bonito e nem é bom. Isso não é bom, porque isso enfraquece a política nacional
e aí preciso fazer uma explicação, sem recurso federal garantido e rubricado para isso. Recursos estaduais e municipais estão sendo garantidos. Então, aonde está a parte federal que até hoje não conseguiu carimbar um recurso para essa política? Que diga sim, ela tem a importância que tem. Então, mais do que qualquer, né, premiação, hoje eu verdadeiramente esperava o anúncio da rubrica para a política, que não aconteceu ainda, mas nós temos muita esperança, porque nós trabalhamos com dois campos muito interessantes, um campo tradicional e um campo científico, e a gente não pode esquecer disso. Ambos os campos precisam de recursos para funcionar e para poder, né, estarem à disposição da sociedade brasileira, que hoje se faz isso com recursos de Estado, municípios e de nós, trabalhadores das práticas integrativas, porque nós financiamos e muitas vezes o nosso trabalho, mas o nosso trabalho não pode ser assim. É a mesma coisa você pedir para um trabalho da alopatia que ele se autofinancie. Não funciona assim. Então, o campo das práticas merece o mesmo respeito e consideração. Então, a questão do financiamento da rubrica é fundamental para que a gente possa aprofundar e avançar as questões, por exemplo, de formação, as questões do apoio ao aprofundamento dos mapas de evidência científica, que começou há uns anos atrás e que precisa avançar. Isso tudo custa dinheiro, precisa de recurso. Então, é uma questão muito delicada, que eu imagino que a Comissão Intergestores Tripartite possa, em algum momento, trazer esse assunto à pauta outra vez, porque ele é fundamental para que ela se consolide efetivamente e possa avançar. Então, a gente está nesse momento, tentando avançar, né? Mas é um desafio ainda a questão do recurso. E assim, o que passa disso tudo, né, Carmen? Pegando o gancho que você trouxe aí de que, poxa, 16 anos se passaram e essa política segue sem um recurso indutor, mas ela segue, apesar dessa rubrica federal que até hoje não foi publicada, ela segue com avanços importantes, né, em todos os níveis de atenção, justamente por esse apoio de estados e municípios, por esse trabalho hercúleo de profissionais de saúde, militantes que acreditam nas práticas integrativas e querem levar essa forma de cuidado humanizado, essa forma de cuidado integral para os usuários, e daí a gente vê esse avanço, né, das práticas cada vez mais no serviço, porque elas ocupam um papel muito importante no SUS, né? Na questão da oferta de abordagens terapêuticas de cuidado, indiscutivelmente elas contribuem de forma muito importante na questão da desmedicalização. A gente escuta de usuários o impacto que tem na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, né? Então, assim, é imprescindível que a gestão federal olhe com sensibilidade para isso e realmente essa rubrica finalmente saia, né? Porque é um direito do cidadão brasileiro ter a escolha de como ele quer ser cuidado, e as PICs chegaram, é uma política que chegou determinada para ficar, porque uma política pública de saúde que há 16 anos ela segue cada vez mais fortalecida Crescendo, e sem recursos, crescendo. crescendo, né? Realmente tem algo muito especial nessa política. Acho que um bom exemplo, a gente, né, dentro do departamento de atenção básica, a gente ficava numa sala que tinham outras coordenações, né? Uma delas era a coordenação de atenção domiciliar, né? Que foi planejado para eles, em 4 anos, né? Eles teriam lá R$ 1 bilhão para poder implantar os serviços de atenção domiciliar pelo país, que é um serviço, né, muito importante, muito especial, dá acesso, né, a pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, né? E a atenção domiciliar consegue atender, tirando do hospital, em vez dessa pessoa estar internada, né? Diminui os riscos e aí vai, né? Mas eles tinham esse recurso, né? Inclusive, como os municípios não implantavam, eles iam aumentando o valor que eles pagavam por equipe até começar a se tornar interessante para os municípios, né? Então dava carro,
né, que né, dava não, né, era um recurso, o município comprava um carro, né, É um tinha um recurso financiamento indutor. mensal da equipe, né, para poder financiar aquela equipe, né, e eles ficavam do nosso lado, né? E aí os gestores ligavam para ele e eles ficavam, não, olha, tem isso, tem aquilo, implante, né? Era assim, né? E para a gente, os gestores ligavam, secretário de saúde, coordenador de atenção básica, né? E aí diz assim, olha, né, eu tô aqui querendo implantar as Pix, eu quero muito, o gestor pedindo, né? E diz assim, o que que eu tenho, né, de contrapartida? A gente, olha, né, vai com fé que o negócio é bom, entendeu? Aí a gente falava das experiências, ó, tem a experiência de tal lugar, tem isso, você vai diminuir custos, né? Vai aumentar a resolutividade, você vai ter maior satisfação do usuário, né? Então você vai diminuir alguns gargalos, mas financiamento não tem não, é lá com recurso próprio, né? E as pessoas implantavam, né, os gestores. Então, assim, era só uma comparação, né? Não é querendo comparar o mérito das políticas, né? Mas a questão, né, do recurso financeiro, né? O tanto que as pessoas buscavam e ainda buscam as PIX. E a gente também foi previsto, né, no ano ali de transição, né, que a Carmen estava saindo, recursos, né, e foi feito um planejamento orçamentário, né, para utilização nos próximos anos. E isso foi muito importante quando eu e o Paulo, né, é, ficamos, né, na equipe de gestão, né, a gente utilizou muito esse parâmetro inicial, né, de ter recurso para pesquisa, recurso para formação, recurso para na estruturação de serviços, né, mas como não tinha uma rubrica específica, né, tudo foi uma negociação muito grande, né, e aí se o Paulo quiser falar um pouco, né, como é que a gente conseguiu recurso para fazer as duas primeiras formações, hein, Paulo? Que era um recurso de evento, né? Você quer contar essa história? Na verdade, a gente foi sempre, eu acho que todo militante de práticas que está na gestão, que está na assistência, sabe que a gente fazer as práticas florescer nos serviços para chegar da forma que a gente acredita que deve ser entregue para o usuário é extrair leite de pedra, né? E fazer muito sempre com muito pouco recurso, né? Sim. Então, como o Daniel disse, as duas primeiras formações que a gente lá em 2014, se eu não me engano, 2013, 2014. Não, primeiro nós tivemos a negociação de muito tempo, a publicação de dois editais, né, Daniel? Um de apoio a ações e serviços de PIX e um outro de linhas prioritárias de pesquisa, que também já foi fruto de oficinas que Carmen fez, eu acho que já no último ano, em 2011, onde ela reuniu pesquisadores e gestores do país inteiro, e como produto foi elencado linhas prioritárias de pesquisa. Isso nos deu um norte muito importante para a publicação do primeiro e único edital de apoio à pesquisa de PIX, né? E com pouco mais de 1 milhão e com muita resiliência e com um olhar muito afinado, a gente conseguiu selecionar 20 e 27. poucas 27, né, propostas, e também foi um outro grande avanço, né, Daniel, porque foi o primeiro edital que a área de fomento participava, de certa forma, junto ao CNPq, de alguma das bancadas de seleção dessas propostas, né? Então, foi um edital que teve um olhar muito qualificado. E um outro edital, onde foi aprovado 17 propostas nos municípios para apoiar ações de fortalecimento de serviços já existentes. E pegando o gancho disso aí, a gente conseguiu também pactuar lá, então, gestão, eu acho que foi carta-acordo, né, Daniel? Com a, com a, com a OPAS, se não me engano, justamente a gente pegou uma linha de eventos e, com isso, a gente conseguiu transformar aquele pouco recurso nos dois primeiros cursos de PIX, que até hoje estão disponibilizados no AvaSUS, que tiveram um impacto muito importante na rede, que foi o curso de gestão introdutório de gestão em PIX, e o outro sobre o uso correto de plantas medicinais e fitoterápicos para os agentes comunitários de saúde, que, se a gente for contabilizar hoje, já passaram mais de 100 mil profissionais só nesse curso, usuários, entre cidadãos. Então, assim,
A gente sempre fez muito com muito pouco, né, Daniel? Diferente de outras políticas e programas do Ministério, que sempre tiveram grandes editais, que sempre tiveram suas rubricas, e a gente se destacava realmente sempre, como Carmen disse, sendo mais uma vez diferente também na forma de fazer gestão do pouco que nos era dado, sempre a gente tentava tornar isso em ações muito impactantes, né? É. Acho que eu quero puxar atenção para esses dois cursos, porque o que é essa questão de recurso de evento, né? O evento é quando você vai fazer uma atividade, uma formação local, uma palestra, né? E aí você tem um recurso para fazer isso. O Ministério, né, faz vários eventos, né, pelo Brasil todo, né? Para discutir, né, indicadores, um conjunto de questões, né? E como a gente não tinha recurso, né, para fazer uma formação, né, que normalmente era muito mais caro, a gente conseguiu aprovar um recurso, né, que normalmente uma área gasta para fazer um evento e a gente não tinha esse recurso, a gente não tinha dinheiro para fazer evento, né? A gente pegou esse recurso, né, e fez um curso inteiro, né? Com mais de 100 mil pessoas formadas hoje no curso, por exemplo, dos agentes comunitários, né? E um recurso desse, que era para ser um evento, uma palestra, a gente conseguiu construir, né? Claro, com muita gente trabalhando, né? Se doando, né? Militantes das PICs, né? Naquele momento, que ou não receberam, ou receberam um valor muito simbólico para a produção, né? De alguns materiais de conteúdo, né? Mas a gente conseguiu fazer o primeiro curso de gestão em práticas integrativas, né, que está aí disponível no AvaSUS, né, que muitas pessoas fizeram, foram certificados, antes foram certificados na comunidade de práticas e depois para cá, né? Então acho que foi né, para mostrar um pouco das dificuldades de gestão, né? Então, mas, Carlos, não sei se você quer trazer outro ponto, assim, da importância dessa política, né? Eu acho que uma das coisas que foi essencial, né, que a Carmen, né, trouxe na gestão dela, era a questão do monitoramento dos dados, né? Conseguir mostrar para o mundo e para o Brasil, para o SUS, que a gente existia, né? E aí Isso. depois, se você quiser puxar um pouco esse ponto, depois eu complemento. Menino, essa é uma boa coisa, né? Porque, na verdade, já existia antes da política nacional, mas existia sem ninguém nunca ter visto, porque já tinham as formas de monitoramento para que pudessem aparecer as consultas médicas em homeopatia e acupuntura. Isso já existia. Então, era uma coisa que você até podia levantar dos sistemas de informação do SUS. Porém, nós entendemos naquele momento que uma política, como qualquer política pública, ela tem que ter o seu monitoramento interno a ela, para que você possa fazer ajustes e você possa verdadeiramente dar visibilidade a tudo que você está dizendo que vai fazer ali, né? Então, foi uma construção bastante difícil, na verdade, porque não é que os sistemas públicos estavam preparados para nos receber. Então, naquele primeiro momento, nós tivemos que desbravar isso mesmo, dizer que nós não aceitaríamos que todos os procedimentos em medicina chinesa ficassem juntos no único lugar, porque são coisas diferentes, né? São coisas muito distintas, por exemplo. Então, nós, naquele primeiro momento, foi mais um momento de dizer, olha, existem essas coisas aqui estão, precisam aparecer separadamente, precisam dar possibilidade de uma equipe multiprofissional para atuar nessas coisas, e com isso a gente conseguiu começar a monitorar. Mas para quem teve a oportunidade de ler a primeira publicação da Política Nacional, quando a gente definiu a marca da política, inclusive, ela traz no final do caderno técnico, de texto técnico, um levantamento que o Ministério fez naquele momento prévio à Política Nacional. Nós já tínhamos em torno de 1.000 experiências acontecendo sem nenhuma política.
só pelo fato dos trabalhadores estarem ofertando o que sabiam fazer de melhor para os seus usuários do Sistema Único. Então, foi muito oportuno nós termos juntado toda essa informação anterior para poder organizar isso naquele momento e dar uma visibilidade formal nos sistemas do SUS. À época, a gente tinha o SIAB, hoje o ESUS, que, graças a Deus, eu, como médica, consigo botar um atendimento em auriculoterapia no ESUS, que é o sistema público que temos. Então, isso para nós foi um avanço importante, que é a visibilidade de uma coisa que concretamente existe no SUS. Concretamente existe. Não é uma experiência aqui, outra ali, ou 6 ou 7 que nós vamos parabenizar. Não é isso. Existe completamente atuando em milhares de unidades do país. E isso impacta na qualidade de vida dos usuários, né? Então, esse esforço é muito importante para que a gente possa discutir o financiamento, porque uma coisa junta com a outra, né? O financiamento é importante e ele se pauta no que já acontece. Então, eu não vou financiar uma coisa que ainda vai acontecer, já está acontecendo. Eu queria pegar uma história do quando eu e o Paulo entramos, né? Estava no começo da discussão do PEMAC, né? O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, né? Da Atenção Foi. Básica. E já tinha proposto alguns indicadores, a gente trabalhou, né, um pouco nesses indicadores. E eu lembro assim que era uma discussão dentro do departamento para conseguir manter aqueles indicadores, né? E ia acontecer de tudo, né? Sumia, né, da planilha, né, isso lá do departamento, né, a gente tinha, né, eu lembro da Éramos o Carmen, primeiro a entregar, Daniel, né? Sempre, mas éramos os primeiros a assumir também, né? sim, a Carmen dizia assim, olha, né, envia por e-mail, grava num pendrive e vai lá deixar no pendrive, então, para não dizerem que não, né, Imprime e leva imprime e leva impresso. impressa também. É verdade. E aí, por exemplo, os indicadores do PEMAC, né, a gente conseguiu manter uma pergunta, né, que era se fazia prática integrativa, né? Então, se tinha formação, mas a gente não conseguia saber o que fazia de práticas integrativas, né? E aí a gente teve das primeiras 17 mil equipes que foram avaliadas, né? 3.600 ou foi 3.900 assim, diziam que faziam práticas integrativas. Era um número muito alto para aquilo que a gente tinha de registro nos sistemas de informação da época. E eu lembro que o diretor, né, olhou para a gente estava apresentando para ele, né, e aí ele perguntou, tá, né, mas essas 3.000 equipes fazem qual Pix? A gente olhou para eles, a gente não sabe, vocês cortaram o instrumento, entendeu? Então, para você ter ideia de como o monitoramento é importante. E aí, no segundo ciclo do PEMAC, a gente conseguiu, né, Paulo, a gente conseguiu deixar todas as perguntas, né, de todas as práticas que estavam na política. A gente fez uma lista de outras práticas, né, conhecidas, e ainda deixou praticamente o único campo aberto de todo o PEMAC foi nosso, que a gente perguntava o outros, né, para eles poderem Outros. responder o que faziam. Isso foi uma grande Uhum. base que a gente utilizou para discutir mais para frente, né, essa política. E esses dados também a gente incluiu na PNS, né, Paulo? Que eu acho que o Paulo É, acompanhou todo esse processo. Se você puder falar, Paulo, que foi um divisor de águas ter dados de Pix na Pesquisa Nacional na, de Saúde, né? na verdade, foi uma coincidência, mas ao mesmo tempo não tão coincidência, que quando eu mudei para Brasília para fazer um mestrado em saúde coletiva, o meu objeto de estudo no mestrado foi justamente um instrumento piloto que deu origem à PNS. E lá foi inserido alguns indicadores de acupuntura, né? Alguns indicadores assim muito tímidos, mas que já traziam um retrato e a gente podia cruzar dados que a gente ainda não tinha, aonde Uhum. acontecia, qual profissional, qual categoria de profissional indicava, para quais condições clínicas, né? Algumas práticas aconteciam. Isso bem antes de entrar no ministério.
Quando eu entrei no Ministério, coincidentemente, surgiu, aí veio o PEMAC, no segundo ciclo do PEMAC, como o Daniel está dizendo, aconteceu a PNS, se eu não me engano, em 2013, né? E esses dados foram muito impactantes e nos ajudaram nessa discussão interna de inserir ainda mais variáveis no instrumento do segundo ciclo diante da expressividade que os dados da PNS divulgaram, né? Demonstraram. E, a partir daí, a gente foi conseguindo avançar cada vez mais, inclusive o instrumento do PEMAC, que eu acho que isso é importante a gente brifar aqui, nunca é demais, foi um dos balizadores das duas ampliações da política, né? As práticas que hoje compõem o rol das 29 não foram tiradas de uma cartola mágica, Daniel, Paulo e o conjunto de atores que discutiram a época diante da janela estratégica de oportunidade, e sim o PEMAC e outros indicadores também. Eram práticas que já aconteciam de forma muito expressiva no território, nos serviços. Então, a gente primeiro dividiu, se eu não me engano, Daniel, a primeira grande ampliação nas práticas que não demandavam insumos, né? As práticas que eram mais fáceis de serem implementadas. Já na segunda ampliação, em 2018, algumas práticas que já aconteciam de forma muito expressiva e importante, mas que tinham a necessidade de determinados insumos, como aromaterapia, terapia de florais, né? Entre outras. Então, assim, esses dados são sempre muito importantes, né? Se a gente for comparar, Carmen falou da consulta médica em homeopatia e acupuntura, se eu não me engano, isso foi em 99, né, Carmen? Quando isso foi... Veio desde 96, os códigos eles foram criados em 96. Tá, mas inseridos já em 96 o monitoramento 96. acontecia, né? De forma talvez muito tímida, né, se comparada à possibilidade que a gente tem hoje, pelo que a gente conseguiu avançar, né, Daniel? Hoje a gente tem um Nem se sistema, compara. Nem um se sistema de compara. informação em saúde e a gente pode, a partir dali, derivar diversos produtos. Esse Daniel quer salientar? É. Eu não sei se a gente vai pensando um pouco agora nos desafios, né, que a gente tem. Acho que é livre, né? Mas acho que a gente pode, né, pensando nos avanços ainda, né? Mas, né, puxando alguns desafios, né? E aí um dos desafios, por exemplo, né, é pensar indicadores, né, de saúde no campo das PICs, né? E aí a gente tem essa questão, mas é um indicador complexo, né? Porque são coisas muito diferentes e você não pode ter um indicador só, né? E aí, por exemplo, na saúde acaba que tem muito um indicador muito numérico, né? Ainda, né? De procedimento, né? Isso não é indicador de saúde, né? Número de consultas X, né? Então, né? Por exemplo, número de consultas a gestantes, né? Isso não é importante você ter um número mínimo de consultas, pensando que o número mínimo vai garantir que o cuidado está sendo realizado. Mas ele pode não estar sendo realizado, ele pode ter as consultas e estar sendo mal feito, né? Então você vai ter outros indicadores, né? Mas esse, só dando um exemplo do indicador de produção. Mas eu não posso comparar, por exemplo, uma auriculoterapia, que eu consigo atender um número muito maior de pessoas, com a consulta de homeopatia. E aí eu vou dizer, por exemplo, aquela pessoa que fez uma só consulta de homeopatia, ela tem uma nota, né, um indicador menor, né, do que aquele que está atendendo um número grande de pessoas com auriculoterapia, por exemplo, né? Então, é só um exemplo da complexidade de se pensar alguns indicadores, principalmente nessa forma clássica, aonde se pensa muito a produção, a produtividade, né? Eu acho que esse é um ponto, né, é fundamental e é um dos objetivos, por exemplo, que a gente apoiou, né, enquanto ministério, que a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, estabelecesse, né, um Observatório Nacional de Práticas Integrativas, né? E o objetivo desse observatório não é ficar restrito, né, à Fundação Oswaldo Cruz, mas coordenar grupos de pesquisadores pelo país, né, para pensar, para produzir, né, ideias nesse sentido. Então, acho que já trazendo um avanço que a gente tem, mas com algum desafio. Você quer pontuar algum ponto, Carmen? Menino, assim, eu estou aqui pensando, baixando o olho, levantando o olho, pensando, né? Um primeiro desafio é não se perder.
A menina não pode se perder. Esse é um momento bastante delicado de qualquer política pública. E ela não pode se perder. Eu acho que esse é um desafio. Todo adolescente, nesse momento da vida, tem os seus chamados, não é? Para coisas que são tão interessantes, tão relevantes e tão fora do que se esperava enquanto princípios, diretrizes e raízes. Então, a menina não se perdendo já é uma primeira coisa que a gente tem que ficar atento e evitar. Não se desvirtuando em relação aos seus princípios originais, porque a gente faz isso na vida, nós mantemos as nossas raízes e princípios, avançamos, crescemos, introduzimos coisas, tiramos outras, mas os princípios permanecem. E um outro desafio é que eu acho que um dos maiores desafios é a manutenção do Sistema Único de Saúde. Aí não é possível, eu sou sanitarista, é uma defesa intransigente ao SUS. Então, acho que o grande desafio da PNPIC é a manutenção do SUS. O SUS na forma como a gente conhece, público, universal e gratuito, sem nenhum tipo de restrição. Acho que esse é o grande desafio do momento atual. O ano de 2022 para a saúde, a grande bandeira é o SUS, a manutenção do SUS, e tudo que nele está. Em relação à menina, se ela não se perder no caminho, vai ser muito bom. Porque mudança de roupagem, pequenas mudanças, nesse momento, podem trazer uma inflexão negativa para a política. E essa inflexão negativa pode nos custar muito tempo para recuperar. Assim como qualquer adolescente. Se ele caminhar para um mundo de drogas, fica muito difícil e vai nos custar mais tempo para a gente recuperar. É a mesma comparação. Então, é muito delicado o momento, estamos avançando, mas o SUS precisa ter atenção completa e total para continuar público, universal e gratuito. Eu não canso de dizer isso, porque é o risco que temos no momento, e a política dentro dele. Uma política que trate com segurança, com eficácia, eficiência das questões tão diversas que ofertamos à comunidade brasileira. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Eu queria trazer um ponto, você falou do SUS, eu acho que isso é fundamental, né? A gente está falando da Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares no SUS, né? Então a gente está trazendo para o Sistema Único de Saúde essas diferentes abordagens e opções terapêuticas para o cuidado integral do indivíduo, né? Acho que isso é um ponto fundamental. E aí eu acho que a gente teve a oportunidade, né, Paulo, de mudar um pouco a cara desse SUS, né? Para ser um pouco mais integral. Eu acho que uma das experiências muito bem sucedidas é o curso de auriculoterapia, né? Que a gente conseguiu após a quarta amostra, né? Que foi um momento fundamental para as PICs, né? A gente tinha toda essa dificuldade de aprovar recurso financeiro. A quarta amostra foi tão importante. O Paulo coordenou um espaço de cuidado que atendeu, né, mais de 2.000 pessoas, que era 30% de todo mundo que tinha ido naquela amostra, Não, né? o espaço de cuidados, Daniel, atendeu quase 80% do público participante da quarta mostra, né? E o espaço repercutiu assim de uma forma no Ministério, para dentro e fora do Ministério, de uma forma extremamente impactante, né? E a partir daí a gente conseguiu a aprovação do projeto que já tinha sido indeferido, que pouca gente sabe Uhum. disso, da formação em auriculoterapia. Isso foi ali em 2014, né? Foi aprovado, Uhum. né? Foi assinado, né, a parceria, só que o recurso só foi liberado lá em 2015, já para metade para o Uhum. final. E aí, até elaborar o curso, ter todas as etapas, ele se iniciou a primeira turma em 2016, né? Então,
É um processo, né? Principalmente naquele período. E aí a gente conseguiu formar mais de 10 mil profissionais, né? Na atenção primária, né? Esses cursos ainda seguem pela UFSC, né? A gente Uhum. ainda acompanha pelas redes sociais, né? Os municípios sendo formados. E a gente vê em todas as notícias. Eu acompanho muitas notícias pelo Pix na Pauta, a quantidade de municípios fazendo auriculoterapia. E aí no monitoramento, né? A gente criou o procedimento de auriculoterapia e toda vez que acabava um Uhum. ciclo de formação, a gente viu o aumento, né, na produção, né, nos Uhum. meses seguintes da auriculoterapia. Muito claro, assim, cada ciclo de formação você tinha uma ampliação da oferta e hoje a auriculoterapia é o procedimento mais realizado de práticas integrativas no SUS como um todo, né? E aí eu queria Uhum. passar para o Paulo, assim, porque a gente estava justamente trabalhando na formação, né, Paulo? Além daqueles Hum. 6 cursos que já estão disponíveis no AvaSUS, né? O Paulo estava à frente da produção, né, de diversos cursos, né? E pôde viajar pelo país todo, né, para acompanhando as equipes, né, de produção, né, e falar um pouco do que ele viu, né, no território, né, esse território vivo do SUS, né, o impacto que a ampliação da política, né, teve no território, né? Essa ação que o Daniel mencionou é um projeto extremamente exitoso, que a gente estabeleceu essa parceria no final de 2017 com a Universidade Federal de Pernambuco para a produção de diversos cursos introdutórios nas práticas integrativas que haviam sido recém-incorporadas na política, né? E como desfecho da produção desses materiais, tinha um mapeamento de experiências importantes em práticas que até então eram completamente não sabidas pela população, de que práticas como aromaterapia, terapia de florais, musicoterapia e tantas outras eram ofertadas para usuários do SUS, né? Então, a partir desse mapeamento que a gente fez, quando a gente chega no território, a gente se depara com experiências extremamente importantes e que só vem a reforçar a sua fala de que as 6 experiências que estiveram hoje na OPAS para serem premiadas, né? A gente precisa dar à luz também a milhares de experiências que tem nesse país de dimensão continental. Então, eu tive o privilégio de conhecer experiências de aromaterapia em salas de pré-parto, né? Salas de Uhum. pacientes que iriam ser submetidos em hospitais a cirurgias de longa duração, como transplantes, como tanto o cuidado em PICS para pacientes, como para familiares que iriam ficar na sala de espera, esperando aquele ente querido que estava sendo submetido a procedimentos de risco, né? UBS, centenas de UBS, experiências dentro de comunidades, né? Associado com apoio de prefeitura, apoio de ONG. Então, assim, a gente teve o privilégio de conhecer o Brasil das práticas integrativas que a gente tanto sonha, né? E esses 11 cursos que estão para ser lançados aí pelo Ministério da Saúde, que estados e municípios não param de perguntar quando isso vai ser lançado, diante da importância dessa formação, porque ao visitar o território a gente vê que essas formações ofertadas pelo AvaSUS são produtos extremamente impactantes para a gestão estadual, municipal, porque eles podem fazer uso daquilo, é Uhum. utilizado para Uhum. matriciamento das equipes, né? Então, a partir dessas ações, a gente foi cada vez mais sentindo o fortalecimento dessas práticas, que inclusive é uma das diretrizes da política, né? A qualificação, a elaboração de estratégias de qualificação para os profissionais de saúde do SUS. Então, ao longo desses anos, a gente teve o privilégio, teve com muita resiliência, com muita luta, a pactuação desses projetos que estão aí para ser lançados a qualquer momento pela atual gestão no Ministério da Saúde. É, né, tô vendo aqui algumas perguntas no chat, né? Inclusive algumas estão perguntando assim, né? O que que a gente acha, né, Daniel, desculpa te interromper, deixa eu só do campo do desafio, eu acho que Carmen trouxe uma coisa muito importante, mas eu considero também muito importante, a partir dessas ampliações que ocorreram da política, né? Eu acho que a gente precisa avançar na agenda da normatização
de regulamentação das práticas, né? Principalmente práticas que também possuem insumos relacionados às PICs, como os florais, os óleos essenciais, os diversos produtos da MTC, né? E a gente considera isso um grande gargalo ainda. Inclusive, 2019, antes da pandemia, a gente participava de um grupo de discussão dentro da Anvisa, justamente para normatização, regulamentação, né, Daniel, dos produtos, se eu não me engano, que seriam enquadrados como produtos de uso tradicional para a saúde, que aí a gente houve a consulta pública dos florais, né? Daniel pode falar um pouquinho melhor disso. Eu considero isso também, Carmen, um gargalo, um desafio muito importante. A gente avançar nessa questão da normatização, regulamentação também, fomentar o debate do estabelecimento de diretrizes mínimas de formação em PICs, né? Eu acho que isso é um grande gargalo também na política nacional de práticas que precisa ser olhado e cuidado com muita sensibilidade, né? Porque hoje a gente vê formações de boa qualidade pipocando nos quatro cantos do país, mas a gente vê cursos fast food, cursos gourmetizados, cursos online de final de semana. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com muita atenção, né? Que qualificação a gente está ofertando para esses profissionais que estão na rede? Lembrando apenas, assim, para quem está nos ouvindo e que não conhece muito, que não cabe ao Ministério da Saúde regulamentar absolutamente nada em relação à formação. No nosso país não é assim que funcionam essas questões. Mas nós podemos sim, acho que está correto, é um desafio, dar diretrizes e normativas para o enquadramento disso por meio das categorias profissionais, que assim a elas cabe esse tipo de determinação. Sim. Eu acho que é um bom exemplo. A gente, né, foi procurado pelo Conselho Federal de Nutrição, né, que queria fazer um estudo das práticas integrativas e a gente, enquanto Ministério da Saúde, apoiou esse propósito deles, né, esclarecendo, né, diversos pontos. A gente participou de uma câmara técnica, né, do Conselho Federal de Nutrição, que depois de um ano, né, de discussão, de elaboração, conhecendo, eles fizeram uma pesquisa de quais as práticas dos nutricionistas já estavam realizando no território, mesmo que não como nutricionista, ou as práticas que eles tinham interesse de conhecer porque se aproximavam da sua prática profissional, e a partir daí o Conselho Federal de Nutrição estabeleceu duas portarias regulamentando as práticas referentes ao nutricionista, né? Então o Conselho Federal de Nutrição pode determinar, né, carga horária mínima, pode determinar qualquer coisa nesse sentido. Se o Ministério, né, como órgão executivo, né, da saúde, ele não pode estabelecer uma carga de horária mínima, que é algo, por exemplo, que é a atribuição de um outro ministério, que é o Ministério da Educação, né? Só que o Ministério da Educação, ele estabelece, né, dentro da sua normativa, que ele vai discutir, né, cursos técnicos, né? E aí tem inclusive, né, diversos cursos técnicos, ele vai estabelecer uma carga horária mínima para esses cursos técnicos, né? E ele vai falar a partir daí para cima, então de graduações, né, a nível de tecnológico e também de pós-graduação, né? Então é isso que o MEC vai discutir. Quando essa formação é menor do que 800 horas, o MEC diz que não é responsabilidade deles, que isso cabe, né, como cursos livres, o que está previsto na Constituição Federal, né? Então, assim, como é que nós, enquanto, né, estávamos na gestão do Ministério, poderíamos estabelecer uma norma que o Ministério, que é responsável por isso, diz que não é para estabelecer, né? Então, acho que esse é um ponto muito fundamental da formação. Só que o que o Ministério, né, pode fazer? Uma das coisas que a gente fez com a Aurículo, por exemplo. A gente avaliou as formações em aurículo disponíveis naquele momento, né? Pegamos a experiência de Florianópolis, que era uma experiência de uma universidade federal, né? Que já fazia essa formação para o município, discutimos com ele ampliação, inclusive, daquela carga horária, entendendo, né, as necessidades do SUS, entendendo a necessidade maior, não só da experiência local deles, né? Até porque na experiência local
você pode fazer uma formação numa semana, depois você faz um aprofundamento, né? 3 meses depois você faz outro aprofundamento. Então, numa formação nacional você não tinha como fazer isso. Então, a gente estabeleceu uma formação de 80 horas, que era muito acima do que a maior parte das formações tinha no país. Então, a gente não criou uma norma para regulamentar essa carga horária, mas a gente fez uma formação com a qualidade que serviu de exemplo para vários lugares, né? Então, isso é um exemplo de como o Ministério pode estimular a qualidade da formação, né? Eu acho que esse ponto que o Paulo, né, trouxe, e a Carmen também, é essencial, né? Da responsabilidade. E aí tem uma outra coisa também, que algumas pessoas sempre perguntaram muito, o Ministério reconhece, né, aquele ou aquele outro profissional, o Ministério regulamenta a profissão? Não, né? Quem Não. reconhece profissão é o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, Reconhece ocupação, né? que Desculpa lhe reconhece interromper, isso, ocupação. A ocupação, profissão quem exatamente. define é o Congresso Nacional, Isso, eu ia completar. né? Profissão, só quem pode reconhecer que tem uma lei específica é o Congresso Nacional, né? Então, esperar que o Ministério vai reconhecer uma ocupação, reconhecer uma profissão, né, não cabe a ele, né? Eu acho que isso é muito importante entender, né, a legislação brasileira, né? Eu tinha um outro ponto, mas eu acabei que nessa discussão aqui da formação eu me perdi. Não sei se vocês querem puxar algum outro assunto assim desses avanços. Alguma, assim, eu não sei, mas acho que alguma coisa no chat, talvez, Uhum, porque a gente conversa bem, já estamos adiantados aqui, não sei claro. se temos alguma Eu acho que coisa. tem um ponto que eu acho que é importante a gente discutir que, né, tanto na parte da pesquisa, né, Carmen? Né, você citou, por exemplo, os mapas de evidência, né, que é um produto fundamental que a gente, né, enquanto Ministério, encomendou, né, para alguns grupos, no primeiro, inicialmente para a Bireme, né, e depois para a Uhum, Fiocruz, né? uhum, Que em parceria com o Cabizim produziram alguns mapas de evidência, né? E os mapas de evidência é apenas o primeiro passo, né? A mostrar que a gente tem evidências num conjunto de áreas e tem gargalos também de evidência, o que é normal para todas as áreas, né? Quando você faz um mapa de evidência, você vai identificar aonde está concentradas as evidências e aonde tem gargalos que precisa de novos estudos, né? Porque você pode novas ter pesquisas, novas incentiva pesquisas. a pesquisa. Exatamente. E aí, as evidências, né, nua e crua, digamos assim, dentro de uma base de dados, ela tem pouca serventia, né? Daí, o próximo passo são a construção, né, das linhas de cuidado, a construção, né, dos guias, né, de prática clínica, né? Uhum, Então, uhum, documentos que uhum, ajudam a estruturar, né, a oferta de uhum, práticas integrativas para questões importantes da saúde pública, né? Até algumas pessoas dizem uhum. assim: Daniel, mas você vai limitar a prática integrativa para uma questão de cuidado? Não, não é isso. Mas a gente tem que entender que a gente tem grandes gargalos na saúde pública. Por exemplo, a dor, né? As dores, né? 30% da população tem dores crônicas, convivem com dores Uhum, crônicas, né? E quem é médico, médica de família sabe o tanto que né, isso aparece no consultório, né? E aí você tem que ter uhum, algumas ofertas, né, para lidar com essas questões. As doenças cardiovasculares ainda, né, tirando o período pandêmico que a gente teve, mas no geral as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? Então você ter práticas que ajudem nesse cuidado também é uma questão de saúde pública, né? Então é um uhum. ponto que eu vejo, né, como uma necessidade de avanço. Daniel, quer dizer que eu vou ter uma prática para os hipertensos? Não. Quer dizer que se eu tenho um grupo na unidade, por exemplo, né, de Tai Chi Chuan, de yoga, e eu sei que isso é importante para os hipertensos, eu posso direcionar esses hipertensos, ofertar para eles essa prática, né? Não é fazer prática Uhum, para o hipertenso e reduzir só a uhum, isso. Mas eu vou também saber que aquele hipertenso que tem dor nas costas, ele também vai melhorar,
né? Aquele, né, hipertenso, né, que precisa se socializar, ele participando de um grupo, ele também vai ter um espaço de socialização. E aí você vai ampliando os benefícios que aquela prática vai ter para aquela pessoa. Mas a gente sabe que a hipertensão é algo que vai ser beneficiada, por exemplo, né? Não sei se vocês querem puxar algumas coisas assim Eu da. acho que essa temática aí da outra live. É verdade, é As verdade. possibilidades das práticas integrativas do ponto de vista de atividades coletivas e individuais, né? As práticas elas são extremamente multifacetadas, né? E tratam condições multifatoriais. Então, acho que a gente podia já pensar numa outra próxima live para trazer essas questões. Sim. É um excelente tema, e entendendo que tem uma coisa de multiplicação nesse sentido, não é? Usando um exemplo, eu fiz o curso de aurículo primeira turma, e comecei a trabalhar com isso, enfim, aqui no Distrito Federal. Na unidade onde eu atuo hoje, acabou de se formar a farmacêutica e um odontólogo, e tem mais 2 médicos, e a coisa vai assim. Então, nós temos esta possibilidade para ofertar em vários momentos diferentes, para o benefício desse indivíduo no que ele precisar. E eu acho que Paulo está certo, acho que vale a pena um outro momento de conversa específico para essas possibilidades. Porque também é uma coisa que as práticas integrativas têm de diferente, é a atuação coletiva, né? No coletivo, que muito diferentemente, quase todos os campos da alopatia têm essa restrição, na verdade. O atendimento é mais individual, embora hoje já tenhamos grupos temáticos ou focais, o nome que a gente quiser dar, para algumas questões, mas as práticas não, como são transversais, elas conseguem atuar de uma maneira mais abrangente, o que nos possibilita atacarmos com uma única coisa várias questões. Então, é de uma potência sem cabimento quando a gente pensa, não é? No cuidado, na possibilidade de cuidado, é sem fim, é sem fim, Uhum, sem sim. fim. Tem uma pergunta aqui, acho que vou O juntar duas, chat. né? Do chat, né? Uma tá perguntando o que, que a gente acha do Previne Brasil, né? Que foi essa mudança do financiamento da atenção básica. E o outro, né? A Iracema pergunta assim, né? O que, que a gente vê dos desafios para a PNPIC, né? Como é que a gente vê o futuro da PNPIC? Eu queria começar só fazendo um comentário do Previne, eu abro para vocês, né, falarem também, mas a gente tinha um financiamento no Ministério baseado por equipes, né, pelo número de equipes, né? Então, se eu tenho equipe de saúde da família, eu recebo um valor. Se eu tenho equipe de saúde bucal, eu recebo um valor. Se eu tenho uma equipe NASF, eu recebo um valor plus, né? É, foi feito um esforço de uma mudança desse sistema ser por pessoas atendidas, né? Essa mudança, ela tem uma visão, né, ampliada, assim, de querer... Pô, a gente tinha um problema no monitoramento das equipes, que elas podiam estar fazendo alguma coisa ou não, e tinha o mesmo financiamento. Então tinha esse esforço de mudar um pouco essa característica, né? Só que por um lado, ele amplia essa possibilidade, né, de entender as dimensões do cuidado. Tipo, eu tenho X pessoas, eu vou ter que ofertar um certo esforço para fazer isso. Isso é um avanço num certo sentido, mas é um retrocesso em vários. E aí eu queria, né, marcar essa questão que a Carmen está falando, por exemplo, das equipes multiprofissionais. Né? O NASF, por exemplo, ele some do financiamento do Previne, ele está teoricamente diluído dentro desse contexto, só que a gente não pode ser ingênuo, né? A pressão por financiamento é muito forte na atenção básica. E aí, por exemplo, a categoria médica, ela tem muito mais força de negociar aumentos, por exemplo, né?
do que os outros profissionais. O que isso acontece a médio e longo prazo? Né? Com o congelamento dos gastos, que é um absurdo, né, pensando na saúde pública, você tem um aumento, por exemplo, por pressão, né, da categoria médica na atenção básica, e os outros profissionais eles vão deixando de ser possível contratar para trabalhar. Então a gente tem, por exemplo, né, vários municípios hoje que estão despedindo as pessoas da equipe multiprofissional, diminuindo o tamanho das equipes, o número de pessoas fazendo né, horas humanas, né, de trabalho, né, por causa dessa pressão. Então, isso é um outro ponto, né? E aí, já pensando nas PICs, por exemplo, a gente não tem nenhum indicador das práticas integrativas, né? A gente está diluído em todo o financiamento, né? A gente não tinha financiamento antes, continua sem, né? E a gente tem que rever um pouco isso, né? Como é que as PICs podem ajudar na saúde da população e como é que isso pode impactar também no financiamento, né, dessas equipes, que hoje não tem, tá? Então, acho que era um comentário em relação ao financiamento. Depois eu comento aí o que eu vejo da PNPIC. Complementando isso aí que o Daniel trouxe, eu acho que é extremamente importante, né, a gente olhar com sensibilidade para a criação desses indicadores, né, porque eu acho que a partir daí a gente vai poder avaliar cada vez melhor os impactos verdadeiros dessa política no cuidado, né? Então, já respondendo um pouco aí a pergunta da doutora Iracema, eu acho que a gente quer ver a política no futuro com indicadores, né? A gente quer ver a política de práticas finalmente com a tão desejada rubrica, né? Para que o gestor saia desse lugar, como a gente já conversou recentemente, Carmen, dele ter que decidir, né? Entre a utilização do recurso para a alopatia e a utilização do recurso para as práticas integrativas, mesmo com todos os benefícios e ganhos que as práticas... Não é justo, né? O gestor está sempre nessa posição e a política está caminhando em passos mais lentos do que ela deveria se tivéssemos recursos direcionados especificamente, né? Então, a política do futuro também que eu desejo é uma política com mais financiamento para a estruturação de ações de PIX nos estados, nos municípios, né? Para que a gente possa olhar, para que a gente possa entender o que já está no texto da política, né? Nas diretrizes, e olhar para isso com cuidado e avançar a partir daí, pautado nos objetivos e nas diretrizes da PNPIC, e não em ações né, que venham fosforilando na mente da gente, que venham, né, que surge daqui e dali. Eu acho que a política ela já tem um trabalho hercúleo a ser feito a partir desse grande rol de práticas que ela já abarca, né? Então, qualquer movimento que se faça a partir de agora é muito arriscado, tem que ser feito com muita consciência, com muito cuidado. Isso é uma política pública de saúde que pertence ao povo brasileiro, que pertence ao SUS, e não há interesses de determinados grupos, né? Não há interesses com possíveis vieses, né? Vamos olhar para a Política Nacional de Práticas Integrativas com o mesmo desejo de onde ela nasceu, né? Lá em 2003. Pois então, eu vejo o Previne como uma ameaça. Por quê? Porque ao focar em pessoas atendidas, eu retomo uma coisa muito antiga. Eu sou antiga, né, gente? Eu sou já antiga. Uma coisa antiga que tem a ver com pronto atendimento, não é? Ao focar em pessoas atendidas, eu posso entender que é o que eu quero que eu dê, que eu preciso de número de pessoas, não de qualidade de atenção. As práticas integrativas não se fazem com números, se fazem com tempo, como todo mundo deveria ter direito. Eu, como médica alopata, tenho que ter o meu direito garantido de ter o tempo de consultar a pessoa, o tempo de fazer o meu diagnóstico, o exame físico, de pensar a terapêutica, de receitar a terapêutica, de explicar a terapêutica. O financiamento por pessoas, ele para mim, olhando assim à distância, não estou mais na gestão,
mas ele imprime um ritmo na assistência quase de pronto atendimento. Para o campo das práticas, é uma ameaça sem fim, porque a gente trabalha numa outra lógica, num outro momento, com outros tempos. Então, eu vejo com muito cuidado, muita restrição e muita atenção esse financiamento. É verdade que o desmonte dos NASFs está acontecendo no país inteiro. Então, veja, o SUS ameaçado, uma política pública que estava colocada numa direção de longitudinalidade. Eu preciso de tempo para isso. Né? A atenção primária se faz com atributos essenciais, um deles é a longitudinalidade, por exemplo. Né? A coordenação do cuidado, você faz isso com o tempo. Da forma como está aí hoje colocado, você está com um risco bastante grande de voltarmos no momento pré-Sistema Único de Saúde. É um momento onde o SUS não existia e aonde essas coisas eram financiadas desse jeito. Então, eu não posso ver com bons olhos o Previne, desculpe, não posso mesmo. Não acho que é uma política de financiamento que favoreça. Ela, inclusive, né, favorece a outros interesses. Não podemos esquecer que temos uma disputa de recursos entre a área pública e privada. Privada que eu resumo nos planos de operadoras de saúde. Então, assim, é preciso que a gente politize um pouco o debate, não pela política partidária, mas pelo caminhar da política pública brasileira. E que a gente não esqueça o que já tínhamos lá atrás, o que avançamos e conseguimos com o advento do SUS e o que está hoje ameaçado. Então, eu não posso ver com bons olhos o Previne. Desculpe, não consigo ver com bons olhos o Previne e estou sendo muito honesta aqui. Porque é preciso que a gente comece a refletir, a problematizar um pouco essas ações, não é? É preciso que a gente comece a problematizar isso. E da política, ela está dentro desse rol, dentro de tudo isso. Numa coisa frágil, sem financiamento, o que já não tinha, parece que nessa lógica é nenhum financiamento mesmo, porque a gente não trabalha nessa lógica. Então, eu não vejo com bons olhos essa questão. Porém, ela tem uma força, uma potência intrínseca a ela, que garante que ela consiga sobreviver, apesar do que está acontecendo na política pública brasileira de saúde, na política pública de saúde brasileira. Então, é preciso que a gente veja assim, e que seja vigilante, sempre vigilante, ao que acontece com o SUS, porque nós estamos atrelados ao Sistema Único. Então, muita atenção com as mudanças de nomes, com as mudanças de cara, de roupa, de logo, muita atenção, porque por trás disso pode ter o desmonte pequeno, o desmonte pela retirada pequena de avanços. Avanço é muito difícil consolidar. É mais fácil você, né, voltar ao que você conhecia antes. Então, verdadeiramente, eu vejo com muita restrição e com um chamamento de vigilância para nós todos, para o Sistema Único de Saúde. Nós estamos nessa disputa de forças. E, nesse momento, a área privada está se fortalecendo, inclusive para dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas. E aí a gente tem que ter total vigilância sobre isso. Não é um espaço da área privada para dentro da área pública. E esse corte é preciso que a gente faça agora, que ainda é tempo. A menina não se perdeu ainda. Não se perdeu. É preciso que a gente faça esse corte agora. Minha opinião. Não, o pessoal já está comentando aqui no chat, inclusive desse desmonte dos NASF, né? Uma pessoa já disse assim, inclusive aconteceu na minha região. Eu acho que isso está muito claro, né? E ainda tem novas portarias, né, do Ministério que ampliam, fortalecem as especialidades, né, médicas dentro da atenção básica, o que vai
total, né, contrassenso à Contrária. defesa da atenção primária à saúde, né? Isso eu acho que E da é estratégia saúde da família, estratégia de como saúde da estratégia de família. reordenamento do modelo de atenção à saúde no país. Essa é a Exatamente. questão. Essa é a Exatamente. disputa de força que estamos vivendo, gente. Isso. E essa Desculpa que me questão empolguei. das listas, né, de pacientes, a gente vê vários planos de saúde, né, começando a ofertar serviços de atenção primária, né? O que que eles estão querendo, né? É que os municípios paguem aos planos privados para eles oferecerem serviços de atenção primária, né? Então isso é muito complexo, né? Que SUS é esse que a gente está defendendo? Que SUS é esse que tá para onde a gente está indo? Em relação à política, eu queria reforçar a questão, né, que a gente começou, né, Paulo, do texto da política. As diretrizes da política estão muito claras, né? Então, qual é o futuro do SUS, né? Qual é o futuro das PICs, né? Tá lá, a gente precisa de financiamento, a gente precisa continuar na estruturação de serviços, né? Então, fortalecimento das equipes de saúde da família com PICs, como isso acontece, né? A gente tem que ter documentos, normativas, né, que estabeleçam isso, né? A gente tem diretrizes para formação, então o SUS tem que ser ordenador dessa formação dos profissionais que estão em serviço, né? Então, né, os cursos, tudo que via sendo pensado deve continuar, né? A parte de pesquisa é fundamental, a gente está arranhando as pesquisas, né? A gente precisa de pesquisas fundamentais que tragam, né, que dê conta dos gargalos do SUS, né, com as PICs, eu acho que isso é um ponto essencial, mas a gente também precisa de pesquisa de base. A gente tem que ter editais das PICs bem financiados para as pessoas estarem pesquisando, né, plantas novas, por exemplo, que a gente vai ter resultado prático daqui 20, 30 anos. Mas se a gente não consegue começar a pesquisar agora, a gente não vai ter esse resultado nunca, né? Nunca. E aí também está entre as diretrizes da política, por exemplo, o fortalecimento, né, da participação social, do controle social, né? Então, qual é o futuro das PICs que eu vejo? É a gente fortalecer aquilo que está no papel, né, na norma, na política nacional de práticas integrativas. A gente não precisa inventar, a gente precisa seguir o que está determinado. E um dos pontos que eu esqueci de falar, ele fala, né, tá lá na política, regulamentar os produtos das PICs, né, e já discutir com isso com a Anvisa, que era um trabalho que a gente estava fazendo e o Paulo, né, comentou. Então, por exemplo, né, os produtos da medicina tradicional chinesa, os produtos do Ayurveda, né, esses produtos têm que ser debatido como eles vão estar estruturados, né, no SUS. Então, acho que são esses pontos, assim, é, que eu trago, né, de fortalecimento do SUS. E eu acho que a gente tá com 1h30 de live, né? Eu acho que o pessoal tem muito elogio, tem bastante interação dentro do chat, tanto na Rede Pix Brasil, no canal deles do YouTube, quanto no canal do Pix na Pauta, né? Foi uma participação, né, muito boa, né, com muita discussão. O pessoal elogiando bastante aqui. E tem outras temáticas, assim, mas que eu acho que vão além do que a gente se propôs nesse, né, primeiro dia de maio, né? Dia Uhum, 3, né? Primeira live aqui de uhum. comemoração. Mas a gente vai ter bastante debate. A Rede Pix, né? Tem feito atividades locais, né? A Rede Pix Bahia, por exemplo, né? Propôs bastante atividades dentro, né? Da Bahia, né? Tem outras redes também que estão oferecendo atividades. Então, acho que é importante vocês se aproximarem, né, desses grupos, né, para saber o que está acontecendo nesse mês das Pix. E a gente aqui no Pix na Pauta vai estar fazendo uma programação muito legal também. O Nelson, né, Felice, né, que é uma das pessoas também, né, Carmen, que discutiu bastante, né, trouxe bastante referencial teórico, né, Uhum, nesse debate uhum. da PNP, que vai estar com a gente na quinta-feira, né? Ai, que ótimo. Então, é, é o objetivo desse espaço, né? É botar as PICs na pauta, né? Então, vamos discutir, vamos Uhum. aprofundar. Estão perguntando de indicadores aqui no chat, então, assim, uma interação bem legal. Eu abro para vocês fazerem assim, algumas considerações, né, finais, né, nesse nosso dia comemorativo e também se despedir do pessoal aqui para a gente
e encerrando a nossa Uhum. live. Muito bem, então já vou começar agora mesmo, né? Porque nós tínhamos programado não mais que uma hora, olha só, mas é tanta coisa, é tanto assunto, né? Então a gente se desculpa pela extensão do tempo, na verdade, mas é que foi sendo espontâneo mesmo isso. E eu fico muito feliz, inclusive, de estar, né, podendo conversar sobre esse tema, que me é um tema muitíssimo caro. E, embora hoje eu não esteja mais na gestão, mas estou na gestão do cuidado individual de cada um dos meus pacientes. Então, esse aprendizado, esse legado, a gente transmite no nosso dia a dia. E eu gostaria de encerrar essa participação dizendo que é, a esperança nos pautou a vida inteira, não é isso? E é com essa esperança que eu encerro a fala e desejando, de fato, que nós consigamos manter o que já avançamos e, de verdade, ter uma vigilância muito grande sobre os possíveis retrocessos, porque a gente, às vezes, se empolga muito com o que avança, né? Porém, a gente não fica atento ao que está dando passinhos para trás. Quando você se pega, o negócio já foi. Então, usando a menina, vamos deixar que a menina fique, que nós consigamos conduzi-la de uma maneira excelente para que ela chegue à vida adulta dela fortalecida com as questões que nós já apontamos durante essa hora e meia. Muitíssimo obrigada, Daniel, pelo convite. Paulo, pela presença, na verdade, uma alegria essa conversa aqui. Obrigada mesmo. E a todos que estão nos ouvindo também. Obrigada. Tem sido um privilégio, né, Daniel, a gente poder essa troca. Eu penso que diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, eu acho importante considerar que o resultado, né, do fortalecimento das práticas no Sul, sem dúvida, é fruto do grande esforço de um coletivo aguerrido, né, composto por profissionais de saúde da rede, juntamente à gestão nas três esferas também, para disponibilização e estruturação da oferta, para que ela aconteça de forma segura, qualificada, né, de acordo com os objetivos e diretrizes da política. Quero agradecer, Daniel, mais uma vez pela oportunidade dessa troca maravilhosa. Estava com saudade de Carmen, né? Apesar da gente morar na mesma cidade, a gente, na rotina do dia a dia, a gente pouco se encontra, né? Daniel está mais presente no meu dia a dia, né? Irmãos de caminhada e parceiro das práticas sempre, né? E dizer que eu espero que 3 de maio de 2023 a gente esteja novamente reunidos com muito mais avanços e, quem sabe, finalmente, né, jogando para o universo a nossa rubrica, né? O financiamento estabelecido, de fato, para as práticas integrativas. É isso aí, estamos juntos. Muito bom. E eu acho que só reforçando esse ponto, né? Hoje a gente tem políticas estaduais, né, em 12 estados. É muita coisa, né? A gente tem referências estaduais em praticamente todos os estados, né? Atuando com as práticas integrativas. Então, a gente tem pessoas nos serviços, pesquisadores, né? Trabalhadores, temos ligas de estudantes em práticas integrativas. Olha só o ponto que a gente está. Então, a construção de uma política pública, ela é coletiva, né? Tem seus diferentes espaços, tem seus lugares, cada lugar tem a sua função, né? Mas ela é construída no coletivo. Então, eu acho que é com essa mensagem, né, nós juntos, né, com todos que estão assistindo aqui, todos que estão no território, né, fazemos essa política acontecer e temos que ter cuidado e zelo com ela e vamos, né, sempre, né, estar abertos, né, ao diálogo, né, e vamos colocar as PICs na pauta, né? Então, eu adorei esse jargão do programa. É Gente, bom mesmo. muito bom, obrigado, gente, todo mundo que está aqui acompanhando pelo canal da Rede Pix, pelo canal
né, do Pix na pauta, muitas mensagens de carinho, muitas trocas, né, as pessoas, né, debatendo, isso é fundamental, né, e a gente vai ter, né, diversos espaços aqui para estar se encontrando. Então, né, obrigado pela participação de vocês. A gente É, fecha com palmas energéticas, né, para as PICs. Palminhas tibetanas, né? Uma coisa É, assim. boa é noite, isso. pessoal. Boa noite.